vim aqui conhecer a academia de futebol do nosso Palestra Itália, Palmeiras, um time que eu respeito muito. E aqui, ó, Cícero Souza, fera braba, vai me apresentar aí, gerente de futebol do Palmeiras. Seja bem-vindo. É isso? É o cara que comanda a tropa? A minha função não é liderar a tropa, é não atrapalhar o bom desenvolvimento dela. Ó, a única camisa que eu tinha com alguma coisa verde, ó, eu trouxe. Bora passear então? Vambora. Vamos nessa? Quero conhecer. Eu como atleta, né, eu quero muito conhecer esse lugar. Scooby, área de saúde. Começar aqui pela nossa área odontológica. Posso te dizer que a grande exigência que o futebol hoje demanda, ela obriga os clubes a cada vez mais avançarem na construção de excelência para treinar. Mas nós gostamos de nos caracterizar pela vanguarda, de estarmos na frente, fazer inovações, usar muita tecnologia. Então eu com certeza posso te afirmar que a gente está visitando o centro de treinamento mais moderno do Brasil. Não, e tá dando certo, né? Amém. A gente está descobrindo aqui por que o Palmeiras está ganhando tanto. A gente vai descobrir aqui, ó. Cubi, nós estamos dentro da área da psicologia e aqui a gente trabalha com a psicologia e com a neurociência. O que a gente quer aqui dentro dessa sala? Além de fazer todo um acompanhamento psicológico nos jogadores, e existem vários níveis, existem os jovens que subiram da base, com alguns anseios, né, com algumas vontades, alguns desejos. Existem jogadores estrangeiros que precisam de um período de ambientação, mas chegou um determinado momento que a gente foi mais longe. A gente gostaria de entender o que influencia o jogador na tomada de decisão. Se a jogada era por dentro, por que ele foi por fora? Se a jogada era longa, por que ele escolheu uma jogada curta? Então a gente trouxe a neurociência, a gente está em situações e movimentos ainda incipiantes, mas buscando essa resposta. O que interfere o jogador na sua tomada de decisão? A gente já consegue avaliar aqui através das nossas ferramentas o que gera estresse, o que mais gera ansiedade no jogador, mais gera nervosismo. E alguns testes, como esse, por exemplo, que a gente está vendo aqui de tomada de decisão, se ele escolheria o caminho mais por dentro, mais profundo, a velocidade com qual ele toma essa decisão. E é importante a gente ter tudo isso mapeado no nosso elenco. Nutrição, Scooby. Isso eu acho que é uma área que vai te remeter a algumas situações semelhantes, né? É possibilitar ao atleta que ele consiga se relacionar com o seu corpo de uma maneira que a performance seja a mais top possível. Então aqui nessa parede você vai ver que a nossa nutricionista, ela não está falando de uma dieta basicamente. Ela está falando de testes onde a gente consegue perceber os principais ingredientes nutricionais que o jogador precisa ser suplementado. E a eles é destinado um tratamento diário, pré e pós-treino. Duas ferramentas bacanas diárias utilizadas aqui. Avaliação do nível de hidratação. Então o Palmeiras, através dessa máquina, ele consegue na saliva do jogador em 2 segundos entender o nível de hidratação. O teste mais convencional da maioria dos clubes ainda é o teste da urina e você demanda até de 2, 3 dias para que essa análise seja feita num laboratório e voltar. Aqui a gente faz isso diariamente. E tudo isso que você está lendo aí de ferro, magnésio, potássio, a gente consegue nessa máquina aqui fazer aferições, se elas quiserem até diárias, mas elas fazem com uma prática um pouco mais alargada. Aqui a gente tem uma máquina de ultrassom. A necessidade de tirar um jogador aqui do centro de treinamento e levar no hospital, ela é diminuta, praticamente não existe. Uma peculiaridade nossa em todas as paredes que vocês vão verem, a gente fala aqui um pouquinho, além de rodar a programação semanal, sobre os objetivos do departamento de futebol, a nossa visão de como deva ser o futebol e todas as áreas de processo. Por que a gente estabelece isso em todas as salas que a gente for entrar aqui? Para que os principais personagens entendam que eles empregam a individualidade deles em prol de um grande coletivo. Então o Palmeiras entrega para eles uma organização praticamente de empresa mesmo. Pô, muito maneiro. Departamento médico, e a gente trabalha com um conceito de medicina desportiva. Então os nossos médicos, eles não são médicos que trabalham apenas a partir de uma lesão, pelo contrário, eles interagem com todo o núcleo de saúde para prevenir que a lesão não aconteça. Pô, isso aí. Diariamente tudo começa aqui na fisiologia, algumas características. Ó. Você está fazendo a visita num dia pós-jogo. O relatório desse jogo fica rodando aqui. E uma peculiaridade, a gente quer que todos enxerguem todos. Então o Aníbal no jogo de ontem, que foi um jogo contra o Red Bull Bragantino, foi o cara que percorreu a maior distância. Qual o jogador que fez a maior distância no primeiro e no segundo tempo?
Então, no primeiro tempo foi o Aníbal e o Fabinho, no segundo foi o Aníbal e o Garcia. Quem atingiu o pico de velocidade? E a ideia é que todos enxerguem todos. Isso gera uma competição consigo, por uma busca cada vez melhor, né, de números, e gera uma competição coletiva. Porque eu quero vencer você, você quer me vencer, e eu acho que isso acaba elevando bem o sarrafo. Então, todo dia, Scooby, quando o jogador se apresenta no Palmeiras, ele tem que estar aqui 1 hora antes do treino. Ele vem, ele se apresenta na fisiologia e ele tem o seguinte ritual. Ele pesa, ele sobe aqui nessa máquina aqui para tirar uma foto chamada termografia. É foto só dos músculos. Se tem algum tipo de inflamação, aparece na hora. Ele faz uma coleta de sangue e aqui muitas enzimas são avaliadas. No futebol, a mais famosa se chama CK. Ela mostra o nível de aceleração das tuas recuperações físicas de um jogo para o outro. E o barato. Ou ele preenche no aplicativo que ele tem ou neste iPad algumas perguntas diárias como: quantas horas você dormiu? Qual o nível de resíduo de dor do último treino? E tudo isso vai virando uma compilação e cai naquela nossa ferramenta em comum. Eu cliquei no Zé Rafael. Então vê que vai atualizando todas as informações que a gente tem da área de saúde, queixas que ele teve, algum tipo de lesão que ele já teve. E tudo isso nos possibilita fazer com que o diagnóstico de cada um desses jogadores seja dividido da forma mais rápida possível com todos os componentes da área de saúde e com o treinador.